queria que você abrisse a Bíblia no livro de Romanos, em Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Todos acharam? Amém. Vamos ler então. Aqui diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Eu queria que você trocasse essa palavra adoção por filiação. Então vamos ler de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de filiação, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Senhor Deus querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que nós possamos nessa noite, Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, poder ouvir, ensinar essa palavra à Tua igreja, saber que nós agora, Deus, não somos mais escravos, mas somos chamados agora para sermos Seus filhos, ó Pai, e como filhos do Senhor, ó Pai, nós temos o direito, Deus, de todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu queria que você falasse comigo assim: eu não recebi o espírito de escravidão. Eu não vou viver atemorizado. Eu não vou viver assustado. Eu recebi o espírito de filiação. Eu sou filho e eu posso clamar: Abba, Pai, meu paizinho querido. Aleluia. Glória a Deus, querido. Então aqui eu queria começar dizendo isso para os irmãos, reafirmando isso. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Quando você levantou sua mão, veio aqui à frente, aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, a Bíblia nos garante que a partir desse momento foi nos dado o direito de sermos o quê? Filhos de Deus. Então você não recebeu, quando você veio à frente, levantou sua mão, você não recebeu o espírito de escravidão. Você agora não é mais para viver atemorizado, assustado, com medo, sabe, do que o mundo está passando por esses dias. É terror na Europa, é corrupção no Brasil, é crise, é tantas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, que às vezes você fica aterrorizado, você fica amedrontado. Situação de desemprego, crise, tantas coisas, que parece que nós estamos recebendo um espírito de medo, um espírito de terror. Mas querido, eu quero dizer para mim e para você, Deus tem falado comigo nesses dias, nós recebemos o espírito de filiação, nós somos filhos de Deus, e por isso nós temos direito a clamar ao Pai, chamar: paizinho querido, meu Pai amado, nós somos teus filhos, nos ajude. Irmãos, existe hoje, no meio da igreja, parece que um espírito de orfandade, não de filhos que têm um pai, mas parece que hoje
Eu não estou dizendo nem no mundo em geral, mas algo que tem entrado no meio da igreja, que parece que nós não somos mais filhos de Deus, parece que nós somos órfãos. Ou seja, um espírito de orfandade. O que é espírito de orfandade? É uma sensação de viver sempre sem paternidade. Pessoas que estão vivendo hoje esse espírito de orfandade espiritual, parece que já não sente mais a sensação de ser filho, a sensação de que tem um pai, ou seja, sempre com medo, e em todo lugar, ou seja, uma grande quantidade de cristãos que nós vemos frustrados, uma grande quantidade de cristãos dentro das igrejas, crentes frustrados, insatisfeitos, decepcionados, muitas vezes, com sua vida cristã. Eu não sei como você tem vivido nesses dias, mas eu queria que você nessa noite, você fizesse uma sondagem de você mesmo, uma reflexão. Como que você tem vivido nesses dias? Será que você tem vivido uma vida cristã frustrada? Será que você tem vivido uma vida cristã amedrontada? Uma vida cristã insatisfeita? Quantas pessoas dentro das igrejas, querido, estão vivendo uma vida cristã insatisfeita? Insatisfeita consigo mesmo, insatisfeita com a situação ao redor, insatisfeita com a sua própria vida, insatisfeita com tantas coisas. Então eu queria que nessa noite você meditasse nisso. Por que isso acontece? Por que esse espírito de orfandade, por que essa sensação de frustração, essa sensação de insatisfação, essa sensação de decepção no meio da igreja, por que ela tem acontecido, querido? Por que isso acontece? Eu tenho pensado nisso, eu tenho visto que isso acontece por causa da nossa própria mentalidade de crente. É que nós estamos o tempo todo, querido, o tempo todo, querendo se superar, ter uma modificação de comportamento, ou seja, acreditar que muitas vezes você só está crescendo quando você consegue superar alguma situação, ou seja, uma cobrança, às vezes das pessoas com você, uma cobrança que você mesmo se faz. Puxa vida, uma mentalidade hoje que você, para ser crente agora, você só tem que viver e as coisas têm que acontecer tudo da maneira que você quer, de uma maneira correta, na hora que você quer, na hora que você deseja. E quando isso não acontece, vem tudo isso. Ou seja, uma mentalidade cristã que você tem que se superar em todo o tempo, uma cobrança o tempo todo, todo o tempo cobrança de você mesmo. Acreditar que você só está crescendo e que você consegue superar alguma situação, querido. Ou seja, você se frustra porque não consegue mudar certas coisas. Por que você se frustra? Porque você e eu, você em você mesmo, eu em mim mesmo, eu não consigo mudar certas situações na minha vida. Eu não consigo. Você não consegue. Você sozinho não consegue. Você querer superar algumas coisas, você não consegue. Se eu quiser superar algumas coisas, eu não consigo. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu não os deixarei órfãos. Quando Jesus Cristo ele ascendeu aos céus, ele disse uma palavra muito importante: eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei para estar com vocês o meu Espírito Santo. Ou seja, irmãos, nós precisamos parar de achar que nós somos super-homens ou super-mulheres, que nós conseguimos resolver tudo. Nós precisamos viver agora na dependência do Pai, porque se não for o Espírito Santo na minha vida e na sua vida,
se não for o cuidado do Pai conosco, nós vamos sempre querer fazer alguma coisa e não vamos conseguir. Vamos querer mudar as nossas próprias atitudes e não vamos conseguir. Você vai querer mudar situações na sua família, situações na sua casa, no seu trabalho, e você não vai conseguir. Você vai querer abandonar um vício, por isso você mesmo, você não vai conseguir. Você vai querer crescer em alguma área da sua vida e você não vai conseguir. Tudo nós dependemos nesse mundo. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós dependemos do Pai, de Deus, querido. Então nós muitas vezes, nós nos frustramos por causa disso. No seu esforço próprio, você não consegue se superar em nada. No nosso próprio esforço, nós não vamos conseguir nos superar em nada. Em nenhum aspecto da nossa vida, em nenhuma área. Todo o esforço humano é em vão. Uma cura, você não consegue uma cura em você mesmo. Você não consegue um trabalho na sua condição humana. Você não consegue nada em você mesmo. Em alguns aspectos da nossa vida não muda. E eu vejo isso, querido, conversando com algumas pessoas. E esse tipo de mentalidade produz muito o quê? Cansaço. Esse tipo de mentalidade de achar que você consegue, agora que você é crente, que você agora está numa igreja, está numa célula, essa mentalidade agora de crente, achar que você, em você mesmo, você pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. E essa mentalidade, querido, que muitas vezes toma conta de nós, de querer o nosso próprio esforço conseguir as coisas, isso traz cansaço. E nós começamos a pensar, é só isso que é ser cristão? É isso? É que é ser crente? É isso que é estar numa igreja? E em todo o tempo alcançar o que não posso? Em todo o tempo você querer alcançar o que não pode? Ou seja, tentando se superar o tempo todo. E quantas pessoas que abandonam a igreja, abandonam a célula, abandonam a vida com Deus por causa dessa frustração. E algumas pessoas falam assim, puxa, estou na igreja, vim para a igreja, me converti, estou na igreja já há tanto tempo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu não consegui mudar. Eu não consegui mudar algumas coisas na minha vida, eu não consegui mudar alguma situação da minha vida, alguma situação da minha casa, do meu trabalho, da minha finança. E as pessoas vão se cansando por causa desse esforço. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Não precisa se esforçar ao ponto de se cansar de Deus. Você só precisa descansar nos braços do Pai. Deus te chamou para você entrar no descanso. Não para viver uma vida cansada, uma vida de esforço humano, uma vida de frustração humana, uma vida de que você vai tentar e não vai conseguir. Deixa que Deus cuida de você, deixa Deus cuidar das suas coisas, deixa o Pai cuidar de você. Você só precisa fazer uma coisa, clamar, Abba Pai. Você precisa todos os dias da sua vida ter um devocional com Deus e falar para Deus assim, Paizinho querido, eu não estou aguentando mais. Paizinho querido, toma conta da minha vida. Toma conta dessa situação. Toma conta dos meus filhos. Toma conta do meu trabalho. Toma conta das minhas finanças. Toma conta, Pai querido, porque eu não estou conseguindo. Por isso que Paulo diz aqui, você não recebeu o espírito de escravidão, mas recebeu um espírito de filiação agora. Você é filho. E você pode clamar, Abba Pai, que significa paizinho. E Jesus falou, todas as vezes que você se sentir cansado, Ele diz assim, lance sobre mim todo o seu fardo. Lance sobre mim todo o seu cansaço. Lance sobre mim. E Ele diz algo muito interessante, todas as vezes que você se sentir mal, entre no teu quarto. Feche a porta do teu quarto. Entre na intimidade.
a sua intimidade com o Pai ali. Abra o teu coração, fala para Ele. Talvez se você está tentando resolver algumas coisas, querido, que você não vai conseguir resolver. Talvez a sua mente está ficando tão preocupada, tão cansada em coisas que você não vai conseguir solucionar. Você precisa entregar definitivamente a sua vida nas mãos do Pai. Nas mãos de Deus, querido, que é agora que Ele que faz por nós. E agora, querido, o que nós respondemos para essas pessoas que se sentem cansadas, que se sente que não consegue superar alguma situação, pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que estão abandonando as células, estão abandonando a igreja, e quantas vezes nós queremos ter resposta para isso, e como que nós respondemos essas coisas? Essas pessoas estão desanimadas, às vezes dentro da igreja, pessoas que estão desanimadas, que já até já abandonaram a igreja, já abandonaram a Deus, que muitas vezes nós dizemos, talvez você pode dizer isso muitas vezes, como os pastores dizem. Quantos pastores hoje que estão querendo responder de uma maneira tão simplória, simplória não existe, simplória, uma questão de filiação, e nós dizemos quantas vezes para as pessoas, fulano não tem fé, falta fé para o ciclano, falta fé para o fulano. Mas irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos, que você conhece, que tem muita fé, está desanimada? Quantas pessoas que você conhece, que tem muita fé, e está desanimada também? Mas aí nós procuramos outras respostas. É porque são desobedientes, é porque não vivem uma vida de santidade. Ou seja, fulano é desobediente, fulano não vive uma vida de santidade, por isso que ele está desse jeito. Mas quantas pessoas que você conhece que obedecem a palavra, pessoas que vivem uma vida de santidade, mas que também muitas vezes chega o desânimo, chega a frustração, chega a tristeza? Quantas vezes? Então isso não é resposta. E outros podem dizer, falta cura na vida dela, falta libertação, falta cura interior. Essa igreja precisa ter um ministério de libertação, ministério de cura, precisa. Mas irmãos, quantas pessoas têm passado por isso e continuam assim? Algumas pessoas dizem falta discipulado, falta alguém para acompanhar ela, para estar próximo. Mas quantas pessoas que já foram curadas, já foram libertas, estão sendo discipuladas, estão sendo acompanhadas, mas também sente essa tristeza, sente esse vazio muitas vezes. E talvez você pode até dizer assim, falta ela estar cheia do Espírito Santo. Nós procuramos resposta para todos, irmãos. E às vezes você procura resposta para tantas coisas, quando nós vemos a igreja desanimada, a igreja triste, a igreja pensando em desistir, a igreja frustrada, e tantas vezes a procura dessa resposta para justificar algumas coisas nas nossas vidas e na vida da igreja. Agora a resposta nós temos muitas como estas, e nós podemos até ver que são respostas justas até. São respostas até mesmo corretas algumas vezes. Mas irmãos, nenhuma delas sozinhas explica o porquê existem tantas pessoas desanimadas. Nenhuma dessas respostas explicam o porquê hoje nós encontramos tantas pessoas tristes, desanimadas, frustradas, pensando em desistir. São respostas até que palpáveis e justas, mas não conseguem explicar. Eu creio que a raiz desse problema, irmãos, é uma só.
para muitos que estão dentro da igreja, ou aqueles que estão vindo para a igreja. A raiz é uma só. É porque ainda nós não conhecemos ou reconhecemos o Deus que nós servimos como Pai. A raiz, você pode ter várias respostas quando você vai aconselhar algumas pessoas. Como nós falamos, falta de fé, falta de cura, desobediente, falta de libertação, Espírito Santo. Mas a verdade é uma só, querido. Muitos de nós ainda não conseguimos reconhecer o nosso Deus como Pai. Conhecem a Deus somente como um Deus e vivem uma vida de escravidão, muitas vezes dentro da igreja. Ainda vivem uma vida de escravidão sendo filho. Por quê? Porque tudo que ela vai fazer parece ser muito difícil. Se vai ler a Bíblia, parece que é um sacrifício. Se pega a Bíblia para ler, parece que ela está lendo porque tem que fazer, e vai ler numa condição de escravo, porque tem um Senhor que manda fazer isso. E cansa, se você for fazer dessa maneira. Se você for orar, não vou orar porque está na hora de orar, porque se eu não for orar, Deus vai se desagradar comigo. E toma aquela oração naquele horário como algo de um servo que é escravo. Não, eu tenho que orar. Se eu tenho que ir na célula, vai para a célula por quê? Porque Deus fala agora, porque tem que ir para a célula. Porque o pastor fala que tem que ir para a célula. Eu tenho que ir para a célula porque eu estou numa igreja em célula e não sente aquele prazer de estar. Vai na condição de escravo. Tem que fazer e vai como sacrifício. Chega domingo para ir no culto. É duro ir no culto todo domingo. Esse Deus, agora parece que é escravidão ir no culto. Agora o pastor inventou de chegar 15 minutos mais cedo. Oh, dureza! Agora eu vou 15 minutos mais cedo. Vou ter que deixar o Faustão 15 minutos mais cedo. Vou ter que cortar o jogo do Corinthians no meio, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Santos. Faltando 15 minutos, porque agora eu tenho que ir na igreja. 15 minutos mais cedo. Aí você toma a posição de escravo e vem. Aí você vem orar. Então, queridos, isso cansa. Se nós encararmos Deus somente como um Deus que é Senhor, nós assumimos a posição agora de escravidão. E tudo que nós fazemos é muito difícil, é muito ruim. Ler a Bíblia, para um escravo ler a Bíblia, querido, é ruim, porque ele não tem prazer naquilo. Para um escravo, orar, ter um devocional com Deus todos os dias, todas as manhãs, é muito ruim, porque é difícil, cansa. Nem que seja uma oração de 3 minutos, mas cansa. Irmãos, vir na célula toda quarta-feira, ou quinta-feira, ou sexta, cansa demais. Para um escravo é muito duro, porque o escravo já tem que levantar cedo para ir trabalhar, tem que pegar condução, tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, ouve o patrão o dia inteiro, às vezes aquele patrão chato, aquele chefe chato, ainda chega de noite, queria ir para casa, tomar um banho, mas eu tenho que ir para a célula, porque eu sou um escravo agora de Deus. Ir para a célula cansa. Ir para a célula assim desanima. É muito ruim para um escravo ir para a célula.
Vir por culto, então, domingo é muito ruim, porque na verdade domingo é um dia que foi feito para descansar. Por que que tem que marcar culto de domingo? Deus, por que que o Senhor escolheu domingo para ter culto? E eu, como escravo, eu tenho que ir para o culto. É ruim vir para o culto, irmãos, na condição de escravo, porque é chato, cansa. Podia estar em casa agora, comendo um macarrão, uma asa de frango, num churrasco, mas tem que estar no culto, porque eu sou escravo. Então, irmãos, para nós é muito difícil quando você não assume e não reconhece que a raiz do seu desânimo, que a raiz da sua frustração, que a raiz da sua tristeza, do seu cansaço, quando você não reconhece que a raiz disso é porque ainda você não reconheceu a Deus como Pai, é difícil demais, é muito cansativo. Mas quem reconhece Deus como Pai, para ele é tudo bom. Ler a Bíblia, querido, é um prazer maravilhoso. Ele tem fome, tem sede, busca. Que gostoso que é ler a Bíblia. Chega a hora de orar, o seu devocional com Deus, você tem prazer naquilo, porque você é filho, e você tem prazer de agradar o Pai. Quando você tem que ir para a cela, você vai com prazer, faz um bolo, faz uma tortinha, mesmo que não seja o seu dia de levar o lanche, mas você tem alegria e prazer. Hoje não é meu dia, mas eu quero levar algo mais ainda. Imagina ainda para um escravo ir na célula, ainda ter que estar na escala de levar o lanchinho. Ainda vou ter que fazer um bolo para levar na célula. Ainda tenho que passar na padaria para comprar um biscoitinho para levar para o líder distribuir na célula. É difícil, mas aquele que é filho, ele fala assim: não é o meu dia, mas eu quero agradar o papai. Eu vou fazer algo, eu vou comprar uma lata de sardinha, vou fazer um patê, porque eu sei que o pastor gosta, e ele vai estar lá, e eu vou levar, vou comprar pão Puma, ali na Panizan, irmãos, Panizan, um pão maravilhoso aqui na padaria Panizan, passa ali, baratinho, vou passar na Panizan, comprar um pacote de pão de forma, vou comprar uma lata de sardinha, e vou fazer aquele patê de sardinha, porque os irmãos gostam. Não é meu dia, mas eu vou levar, porque eu quero agradar o Pai. Não é para agradar o pastor, querido, não é para agradar o líder, não é para agradar os irmãos, é porque você tem prazer de agradar o Pai, na condição que você tem de filho. Então, filho encara as coisas do Pai com alegria, com prazer de fazer as coisas para o Pai. Então, é assim que funcionam as coisas, e é assim que eu tenho visto hoje a dificuldade muito grande que as pessoas sentem hoje dentro da igreja, aquele desânimo, aquela frustração, aquele cansaço, sabe, aquela vontade de parar, de desistir, é porque você tem encarado Deus como teu Senhor só, e você tem se colocado na posição de servo escravo, ou de filho adotado. Filho adotado é aquele que nunca se sente que é filho, filho que foi adotado seus 7 anos, 8 anos, que já tem consciência do que é paternidade. Então ele vive numa casa sempre achando que ele é rejeitado, que para ele só vai ter a sobra. Ele nunca consegue viver de fato como um filho legítimo, porque ele sabe que ele foi adotado. Mas, querido, a sua condição que Deus te trouxe agora para a igreja, não é a condição de alguém que foi adotado. Você passou a ser filho legítimo de Deus, e tem condição de viver como filho de Deus, não como adotado. Ou seja, em João 14, versículo 6. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 6.
João capítulo 14, versículo 6. Vamos ver o que Jesus responde. Nós respondemos de várias maneiras, né? Nós respondemos aqui de várias maneiras. É falta de fé, falta cura, falta libertação, falta tantas coisas, nós respondemos. Mas veja o que Jesus responde. João 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Ou seja, presta atenção aqui. Jesus, Ele não veio só para te livrar do inferno. Algumas pessoas pensam, algumas pessoas que estão dessa maneira frustradas, desanimadas, pensam que Jesus só veio para te livrar do inferno. Mas não. O que ele diz aqui? Ele veio para te levar aonde? Ao Pai. Jesus não veio só para te dar salvação e te livrar do inferno, não, queridos. Ele veio para te levar aos braços do Pai. Ele está dizendo aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Então, nós precisamos parar com essa ideia de achar que Jesus só veio para nos livrar do inferno. Não. Ele veio para nos levar aos braços do Pai. Aos braços do Pai. Você está trilhando um caminho agora, querido, que vai te levar diretamente aos braços do Pai. Do Papaizinho querido, do Pai amado, aquele que te ama a tal ponto de enviar Jesus Cristo nesse mundo para que você trilhasse o caminho dele para chegar até ele. Ou seja, muitos não conseguem se ver como filho e sempre se vê ou nos vermos como adotivo. Filho adotivo, irmãos, tem um enorme problema. Às vezes ele não consegue se ver como filho. Ou seja, pare de se ver como alguém que foi simplesmente adotado por Deus. Você é filho legítimo de Deus. Você está aqui porque Deus um dia colocou os olhos em você e te escolheu. Ou seja, Ele te escolheu para ser filho. Eu estava conversando com o pastor Flávio esses dias. E o pastor Flávio está num processo de adoção de uma criança. E a primeira fase que ele foi lá com o juiz, foi lá tal, para saber a condição que ele tem, ele e a pastora Lília, de serem pais, né, toda a condição dele para adotar tal. E depois o outro passo, depois ele começar a frequentar um orfanato, né? Um orfanato, começar a frequentar ali, para que ali no meio, ele frequentando aquele lugar depois, que ele for aprovado, né, para ter direito à adoção, ele vai frequentar aquele lugar, e ali, frequentando, ele vai depois escolher, né, uma criança para que eles adotem. E a sua condição, querido, é a mesma coisa. Deus um dia olhou para esse mundo, e a Bíblia diz que Ele te escolheu. Então o pastor Flávio ele vai começar a frequentar alguns lugares, né, alguns orfanatos, e ele vai colocar os olhos, provavelmente vai colocar os olhos de alguma daquelas crianças, e ele vai escolher uma daquelas crianças. Agora para quê que ele vai escolher? Para ele levar para casa, para dar a condição dessa criança ser simplesmente um adotado? Não. Ele quer como filho. Ou seja uma menina ou seja um menino. A partir do momento que o pastor Flávio levar ela para casa, vai levar na condição de filho. E vai ter direito à herança dele, vai ter direito a viajar com ele,
vai ter direito a ser suprida por Ele, vai ter direito à vestimenta, à alimentação e todas as bênçãos que vier sobre a vida do pastor Flávio e da pastora Lina serão também sobre essa criança que agora será filho. Irmãos queridos, um dia Deus olhou para essa terra e Ele colocou os olhos no Carlinho. Eu escolho o Carlinho, porque a Bíblia diz que é Deus que nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele tem olhado Ele olhou para você e te escolheu, Leide, para ser filha. E como filha, Leide, você tem direito a todas as bênçãos que estão na casa do Pai. Em tudo que o Pai tem de melhor, você tem direito de ser abençoado, você tem direito de receber a alegria, a paz no teu coração, você tem direito a desfrutar de tudo que tem no reino de Deus na tua vida, porque você não é adotada, você foi escolhida para ser filha. Todos nós que estamos aqui, um dia Deus colocou os olhos em nós e nos escolheu para ser filho, então nós temos direito a ser sarado, a ser curado, a ser abençoado, a ter um bom trabalho, um bom emprego, a ter um ministério próspero, a ter uma casa próspera, sabe, querido, então você precisa desfrutar da condição de filho. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de viver na condição de filho, não se sinta intimidado, não se sinta envergonhado em pedir, em ter liberdade na casa do Pai, não se sinta intimidado em pedir para o Pai. Um filho não tem vergonha de pedir as coisas para o Pai, um filho não tem receio de pedir as coisas para o Pai, um filho, ele aproveita da condição de filho, porque ele tem um Pai. Amém? Você precisa aprender isso. Não se sinta menosprezado. Por isso que nós trocamos aqui aquela palavra de adoção por filiação. Adoção é filiação. Você é filho. Aprenda isso. Não precisa viver frustrado, não precisa viver intimidado, com medo, aterrorizado por nada. Por nada. Por nada, porque você é filho. O tempo todo, sabe, querido, a Bíblia diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor, tentando nos tragar, feito um leão faminto. Ou seja, querido, o tempo todo o diabo fica investindo em mim e em você, sabe? E para que você não conheça e não reconheça Deus como Pai, e tenha sempre esse sentimento de um órfão que foi adotado. O tempo todo o diabo fica investindo na nossa mente. Por isso que você desanima, por isso que você se sente fraco, por isso que você se sente com vontade de parar, de desistir, porque o tempo todo o diabo fica investindo na nossa mente, para quê? Para que nós não venhamos reconhecer o nosso Deus como Pai, mas um sentimento sempre, que nós somos um órfão que foi adotado, e que agora nós temos limites para receber as coisas de Deus. Irmãos, para com isso. Você não tem limite para ser abençoado por Deus. Não existe limite. Você pode ser a pessoa mais abençoada dessa terra a partir do momento que você tiver consciência disso. Você pode ser o melhor em tudo. Um crente que tem a mentalidade de órfão não consegue manifestar a vida de Deus. É sempre tímido, sempre sem ousadia, sempre fraco. Sempre enfraquecido em tudo. Um crente que tem essa mentalidade de órfão não consegue manifestar a vida de Deus. Tira essa timidez. Vamos ser ousados. Vamos ser ousados. Eu fiquei olhando aqui o pastor Murilo, né?
que praticamente eu vi nascer. Veja ele falando lá com aquela tribo, que seria um limite muito grande para ele. Como vai falar naquele idioma daquela tribo? Sai daqui de Mauá para estar evangelizando lá no Quênia, numa tribo daquela. Sabe por quê? Porque Deus deu para o pastor Murilo ousadia. Não era a língua, não era o idioma que ia separar ele de fazer a obra de Deus, que Deus colocou no coração dele. Então ele está lá. Irmãos, você não tem limite. Eu estou pregando aqui hoje, mas querido, amanhã pode ser você que vai estar aqui pregando. Não tenha limite, seja ousado. Pregue, fale, faça, lidere, abra a tua casa, seja um filho da paz, seja alguém que vai levar o ministério do Senhor Jesus adiante, alguém que vai levar a palavra do Senhor Jesus adiante. Seja ousado na sua empresa, sabe, estude, procure progredir, sabe, não tenha limite. Não se sinta intimidado porque você ainda não tem uma faculdade e você não pode concorrer a uma vaga de supervisão na sua empresa. Você pode, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você é filho e você pode conquistar grandes coisas na sua vida. Não se sinta intimidado com nada, querido. Então, amado, quando o diabo coloca essa mentalidade de órfão, sabe, de abandonado em nós estamos intimidados, sentimos fraco. Você não é fraco, porque aquele que está dentro de você, ela é forte. Amém? Pode vibrar, pode pular, pode falar que você é filho. Viva como filho, querido. Viva como filho, dê um glória a Deus, dê um aleluia, pule, levanta a cadeira, salte, sabe, seja ousado, faça alguma coisa, chame a atenção do pai. Sabe que toda criança gosta de fazer? Chamar a atenção do pai. Sabe que criança às vezes berra, pede, grita? Sabe por quê? Porque ela quer chamar a atenção do pai. Sabe por que ela faz aquelas gracinhas muitas vezes? Faz aquelas gracinhas porque ela está querendo chamar a atenção do pai, da mãe, porque ela sabe que ela é filha. Então, querido, chama a atenção do pai. Não tenha vergonha. Quando estiver no louvor, venha aqui na frente, se prostre, pule, cante, dance, saia correndo, suba a escada, desça a escada, faz o que você quiser. Pode vir aqui na frente, faça alguma coisa para chamar a atenção do pai. O pai gosta, todo pai gosta que o filho chame a atenção dele. Sabe por quê? Porque o pai se sente amado. Eu vejo as minhas filhas quando eram pequenininhas, né? Fazia tanta coisinha lá só para me chamar a atenção. E eu gostava demais. E gosto até hoje. Já são grandes já, mas até hoje, se elas fazem uma gracinha, eu gosto de que elas chamem a atenção, porque o pai ama os filhos. Você precisa fazer isso. Tira toda a timidez da sua vida. Seja ousado. Busque mais de Deus. Busque fazer algo para Deus. Deus nos deu um pai natural. Agora quero entrar nisso. Todo mundo aqui teve um pai natural? Todos tiveram, né? Alguns levantaram a mão, mas teve, né? Quem teve pai natural aqui? Pai mesmo, pai e mãe. Pai e mãe. Todos nasceram de um pai e de uma mãe, né? Então, queridos, Deus nos deu um pai natural, sabe para quê? Para nos ensinar. Para nos ensinar a ter um relacionamento afetivo. Seu pai e sua mãe, Deus colocou você nessa família, com o pai e com uma mãe, para te ensinar a ter um relacionamento afetivo, para que depois possamos ter esse mesmo relacionamento com Ele. E é por isso que o diabo, ele tem investido tanto na destruição das famílias. É por isso que hoje nós vemos tantas mães e tantos pais abandonando os filhos. Sabe por quê? Porque o diabo sabe, se ele atrapalhar o relacionamento de um filho com o pai natural, essa criança, quando crescer, ela vai ter dificuldade de ter um relacionamento com o pai celestial. Quantas pessoas que hoje nós conhecemos que viveram, cresceram sem a presença do pai, ou numa família em que o pai não assumisse realmente a condição de um pai de verdade, de cuidar, de abençoar, de suprir.
E hoje essa dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de se abrir no relacionamento com Deus como Pai, porque elas foram impedidas de aprender a ter um relacionamento com o Pai natural. E hoje, irmãos, 70% das pessoas que estão nos presídios, 70% delas, daqueles homens ou daquelas mulheres, 70% daquelas pessoas, eles não tiveram um relacionamento familiar afetivo de pai e mãe. Ou cresceram num lar destruído, ou cresceram num lar em que o pai já tinha morrido também da mesma maneira, no crime ou alguma situação, ele cresceu. 70% daqueles homens, daquelas mulheres que estão lá, não tiveram um relacionamento familiar, um relacionamento de pai e filho. Outros 20% tiveram dentro de casa um tratamento muito ruim, um tratamento realmente muito mal, uma visão muito mal de um pai ou de uma mãe, e cresceram com uma revolta dentro deles, e hoje não conseguem reconhecer o pai verdadeiro, né? E 10% que estão lá realmente foram algo que o diabo, cresceram numa família com um pai, com uma mãe, mas quando chegaram na adolescência se desgarraram da família e pelas companhias acabaram enveredando por outros caminhos, mas estão lá dentro. Por que o diabo faz isso, irmãos? Tantos casais se separando, tantas famílias sendo destruídas, tantos filhos sendo destruídos. Sabe por quê? Porque o diabo sabe, se ele investir na destruição da família, se uma criança crescer e não sentir essa afetividade de pai ou de mãe, ele sabe que quando ela crescer, ela vai ter muita dificuldade para ter um relacionamento com o pai. Então o diabo tem feito isso para ferir diretamente o coração de Deus e para você ser impedido de reconhecer Deus como um pai. E é por isso que muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão com muita dificuldade de encarar dessa maneira. E acha que Deus é sempre aquele que vai vir para punir. Sempre punindo. Se você não orar, você vai ser punido. Se você não ler, vai ser punido. Se você não for no culto, você vai ser punido. Se você não for na cela, você vai ser punido. Se você não estiver você vai ser punido. Você sempre encara algo como punição, porque acha sempre que você está na condição de ser escravo. E não consegue se relacionar com o pai. Agora, aqueles que têm aquela convivência, têm muita facilidade para reconhecer a Deus. Paulo diz aqui em Romanos 8, no versículo em 8, no 15, não precisa abrir, queridos, nós já estamos avançando. Paulo diz aqui em Romanos 8, 15, que a escravidão e a condição de escravo é semelhante. A escravidão e a condição de órfão, elas são semelhantes. Por isto ele diz que você agora é recebido como filho. Quando ele diz aqui no versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outrora estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, ou seja, você recebeu a filiação, pelo qual você pode clamar, Abra, Pai. Então aqui no versículo 15 ele coloca a condição de escravo, semelhante à condição daquele que é órfão, que não tem ninguém com que contar. Por isso agora ele está dizendo, você é filho. Esquece esse tempo de escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão. Esquece isso. Agora você recebeu o Espírito Santo na tua vida. Você recebeu algo sublime na tua vida,
que é a condição de ser filho. Ou seja, todos os direitos, você tem agora todos os direitos como filho. Como eu falei agora há pouco, você passa a ter todos os direitos, todas as bênçãos, todos os benefícios que está na condição que um filho possa ter e que um pai pode dar. Amém, queridos? Você não recebeu o espírito de escravidão. Você tem direito a receber tudo o que um filho tem direito a que um pai possa dar para ele. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Abra a sua mente. Abra a sua vida. Sabe? Viva o melhor de Deus. Faça o melhor para o Pai. Que você vai ver quantas coisas boas vai acontecer na sua vida. Você precisa ter essa identidade espiritual, querido. Isso é uma questão de identidade. Filho é uma questão de identidade. Todo mundo aqui tem uma carteira de identidade. E se você abrir sua carteira agora, você vai ver lá: filho do Oswaldo da Silva e da Luzia Pagano da Silva. São os meus pais. Isso é uma questão de identidade. Você precisa esfregar sua identidade na fuça do diabo todas as vezes. A sua identidade espiritual diz que agora você foi feito filho e filha do Deus vivo. Aleluia! Todas as vezes, a partir de hoje, que você se sentir triste, se sentir desanimado, se sentir cansado, se sentir frustrado, se sentir com vontade de desistir, porque o diabo vem te afrontar, tira a sua identidade que está aqui no coração e fala: diabo, aqui na identidade que eu recebi, está dizendo que eu sou filho do Deus vivo. Apresenta a tua identidade, querido, para o diabo, esfrega na fuça dele. Sabe, você precisa ter essa identidade, pois ela é a base de tudo na sua vida cristã e espiritual. A chave que você tem para conquistar é saber que agora você é filho. Filho. Essa é a chave para você conquistar tudo, absolutamente tudo na vida cristã. Absolutamente tudo na vida cristã, essa é a chave. A sua identidade de filho, e que você vai esfregar no diabo todas as vezes que você pensa que não pode ser curado. Todas as vezes que o médico falar para você que essa doença não tem cura, fala para o médico: tem cura, porque eu sou filho e eu tenho direito à cura. Para você pode não ter, para você ainda o remédio não existe, mas para mim tem. Para você a cura do câncer ainda não existe, mas para o meu pai existe, e eu sou filho dele. E eu sou filho dele. Como nós falamos para o Vinícius aqui alguns meses atrás, os médicos podem falar o que for, mas você é filho e você já está curado. O menino fez a última sessão ontem, está liberado. Vai fazer ou fez ontem, não sei. Terça-feira ele vem para casa. Com qual condição? Volta à rotina normal, porque os médicos falaram que ele tinha câncer e seria um tratamento duro e difícil. Mas nós falamos para aqui: Vinícius, você está curado porque você é filho, e o médico vai ter que reconhecer isso. Terça-feira ele vem para casa, liberado, 100% curado, porque o que os médicos disseram, na condição dele, talvez de alguém que poderia ficar escravizado numa cama por toda a vida, mas na condição de filho, terça-feira ele volta para casa para ter uma vida normal. Aleluia! Irmãos, é isso que você precisa entender. Você tem uma identidade agora, e que a sua identidade está dizendo que você é filho de Deus, você é filha de Deus.
que vai contradizer aquilo que o mundo e o diabo podem dizer de você, que você não pode, que você não consegue, que você não tem uma faculdade, que você não tem capacidade. Eles podem dizer o que for, mas esfrega na cara dele: eu posso porque eu sou filho, e eu tenho direito a receber a herança do Pai, a bênção do Pai. Lê, você é filha, Lê, e o teu desejo vai se cumprir porque você é filha, querida. Eu não preciso nem orar por você, porque você é filha, e a sua identidade diz que você não vai permanecer por toda a vida nessa cadeira, porque você é filha, em nome de Jesus. Recebe? Então, querida, é isso que nós precisamos assumir. Você precisa ter essa identidade espiritual, que é a base de tudo na sua vida. Tudo na nossa vida é baseado na identidade que nós temos de filho de Deus, que nós já recebemos, em nome de Jesus. Muitos de nós vivemos assustados, estamos assustados nesses dias, com a crise, com o terrorismo que está aumentando na Europa, que uma hora vai chegar aqui no Brasil, e você começa a ficar assustado com o terror, fica assustado com o PCC, com o Comando Vermelho, fica assustado com a crise, com a corrupção, fica assustado e atemorizado, ou seja, desesperado, entra em pânico, por causa do quê? Do desemprego, da crise, da falta de dinheiro. Quantos estão vivendo desse jeito hoje em dia, queridos? Mas eu vou falar para você, por que você está em pânico? Por que você está em pânico? Por que você está desesperado? Por que você está preocupado? Hoje, você tem um pai que cuida de você. Entenda isso. Hoje você tem um pai que cuida de você. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Não se preocupe com o que está acontecendo aí fora. Muitos lá fora podem não ter esse pai, mas você tem. Aleluia! E sabe o que você precisa fazer agora? Já que você tem o pai, você precisa levar essa paternidade que você tem, para que outras pessoas possam ser filiadas e ter essa identidade de filho, para que elas não entrem mais nessa crise que estão vivendo, nessa confusão que está aí fora, nesse temor e nesse medo que estão tendo de viver. Você é capacitado agora, como filho, a fazer a obra de Deus com alegria e com prazer, e trazer as vidas aqui, para que sejam mudadas da condição de escravo para filho também. Eles não têm, mas você tem. Ele cuida de você. Sabe por que ele cuida de você, querido? Sabe por que ele cuida de mim? Sabe por que ele cuida de você e de mim? Presta atenção. Não é por causa do teu esforço próprio. Não é porque você é bonzinho e eu sou bonzinho. Sabe por que ele cuida de mim e de você? E fala para nós ficarmos em paz. Sabe por quê? Não é por causa daquilo que nós fazemos para Ele. É porque Ele é nosso Pai. Você entendeu? Você é cuidado por Ele, não porque você é exemplar ou é bonzinho. É porque você é filho. Só porque você é filho. E quantas vezes minhas filhas, às vezes não foram tão boazinhas comigo assim. Já me desobedeceram algumas vezes. Mas nem por isso elas deixaram de ser minha filha. E eu continuei abençoando a vida delas, continuo até hoje. Tanto a vida da Bia quanto da Débora. Eu tenho o prazer de abençoar. Agora, vocês acham que em todo o tempo elas sempre foram aquelas filhas exemplar, boazinhas em todo o tempo? Elas são sim, uma maravilha. Mas irmãos, não se engane. Você tem filho. E o teu filho, você sabe, não é em todo o tempo que ele é bonzinho com você, que ele é exemplar para você.
mas você tem prazer de abençoar ele porque ele é teu filho. A nossa vida é a mesma coisa. Então, quando na nossa mente nós achamos que nós precisamos fazer muito esforço para agradar a Deus, isso traz cansaço. Não, nós precisamos é ter prazer de agradar ao Pai. Ter prazer de agradar ao Pai, porque Ele nos abençoa. Olha para cá. Olha para cá. Um escravo, ou alguém que é órfão, não tem ninguém para acreditar neles. Mas filho, tem os seus pais que acreditam. Não importa do jeito que você chegou aqui hoje, não importa o que você tem feito, vou falar uma coisa para você. Lá fora, na maioria das vezes, as pessoas não acreditavam em você. Muitas vezes a tua família mesmo não acreditava em você. Os seus patrões não acreditavam. A sociedade muitas vezes não acreditava em você. Mas sabe de uma coisa? Agora você está aqui dentro. Não é porque você tem um pastor, é porque você tem um pai. E não importa do jeito que você chegou aqui, preste atenção, Ele acredita em você. Ele acredita em você. E Ele sabe que você pode ir muito mais além do que você chegou aqui. Ele acredita em você e sabe que você tem um potencial. Ele sabe que você, como filho agora, você tem direito a receber as bênçãos dEle. Ele acredita em você. Então se sinta agora em alguém que tem, você é alguém que um pai acredita. O pai acredita porque ele investe. O pai acredita porque ele investe em você. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Me ajuda, Josi. Tem hora que vem umas músicas, eu queria saber tanto cantar, porque vem umas músicas que dá com a palavra, fala, Deus me ajuda. Ele não desiste de você. Ele quer caminhar com você, querido. Ele acredita, ele não desiste. Você tem um pai que acredita em você, querido. Sabe, é tão bom estar aqui. Se as pessoas soubessem como é bom ser filho de Deus, estar aqui na casa dele, na casa do Pai. Se soubesse que a melhor coisa que existe é morar na casa do Pai, querido. A melhor coisa que existe para nós é morarmos na casa do Pai. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na casa do Pai, é o Pai que sustenta a gente. Você não tem que se preocupar em fazer as compras. Você não se preocupar em abrir a despensa, saber se tem comida ali ou não. Está na casa do Pai que é tão bom que você não precisa se preocupar com a conta da água, da luz. Você não se preocupa com nada, sabe por quê? Porque quando você está na casa do Pai, é o Pai que providencia tudo. Sabe, eu tenho aqui alguns jovens aqui. Aquela criança que está no colo do William lá, dá uma olhada para ela. Querido, você acha que ele está preocupado? Olha onde ele está no colo do Pai. Você acha que ele está preocupado se
se ele vai chegar em casa agora, se a conta da energia vai estar paga ou não. Ele não precisa se preocupar, porque ele sabe que tem um pai que vai cuidar disso. Ele não precisa se preocupar de amanhã ir lá no atacadão, fazer a compra, porque ele sabe que a papinha dele na hora certa vai estar lá. Ele não precisa se preocupar com nada, ele vai crescer assim, com seus 4, 5, 10 anos, 12. Está na casa do pai, querido, é a melhor coisa. Nunca saia da casa do pai. Quando você sair da casa do pai, querido, você vai ter que arcar com as coisas. Quando você sai da casa do pai, você vai ter que começar a se preocupar. Saber que você vai ter que ir no mercado agora. Você vai ter que pagar as contas. Mas, irmãos, que bom que todos estão aqui. Que você está aqui na casa do pai. Não se preocupa, não. Deus vai cuidar de você. O pai vai cuidar de você. Simplesmente fique na casa do pai. Quando você ainda tem aquele espírito de órfão, de escravo, você fica ansioso, fica preocupado, fica triste, desanimado. Você fica aceitando as mentiras do diabo e você fica sofrendo por isso. Mas esquece essas coisas. Hoje você está na casa do pai. Querido, você está na casa do pai. Pode tirar o sapato, o chinelo, deita no sofá, põe os pezão para cima. Põe os pezão para cima. Se senta na casa do pai. Quando você está na casa do pai, você deita no sofá, tira o sapato, tira o chinelo, põe os pezão para cima na parede. Eu tinha mania de ficar deitado em casa no sofá com os pés na parede. Eu nem me preocupava que um dia que eu ia sujar a parede, porque era a casa do pai. Você pode ir na geladeira, pode abrir a geladeira, pode comer o que tiver lá, porque o pai comprou, está lá para você, e ele quer dar, e ele se preocupa em comprar aquilo que você gosta de comer, porque o pai é assim. Eu posso falar com propriedade que pai é assim, porque quando nós vamos no mercado, eu falo para a Débora, né? E até para a Bia eu falo, né? O que você quer comer? O que você quer que o pai traz no mercado? Porque fala que eu quero trazer aquilo que você gosta de comer. Porque o pai gosta de dar para o filho aquilo que ele gosta. Amados, você está na casa do pai. Coloca o pé para cima, tira o chinelo, deita no sofá. Abra a geladeira, pode comer o que tem lá. Tenha direito a receber todas as coisas do pai. Queria que você ficasse de pé agora. O pai tem prazer de dar para o filho aquilo que ele gosta. Queria que a banda subisse aqui. O que você gosta, querido? O que você precisa? O que você gosta e o que você precisa. Começa a falar para o pai. Comece a sentir agora na casa do pai. Se você estiver afastado da casa do pai, querido, eu queria que você agora, se você está fazendo as coisas para o pai, achando que está fazendo alguma coisa porque você é escravo, eu queria que nessa noite você assumisse a posição de filho e começasse como filho a fazer as coisas para o pai com prazer, como um filho faz para o pai.